Você já conhece a história do SESC? Quando nos criaram lá atrás, mesmo pequenininhos, já éramos cheios de energia. Não demorou muito. Conhecemos outros que pensavam como nós. Ganhamos a confiança e passamos a fazer parte da vida do trabalhador, sua família e comunidade. Nos dedicamos, aprendemos e trabalhamos muito para melhorar cada vez mais. E mesmo depois de todo esse tempo, continuamos nos surpreendendo com o que dá para aprender. O SESC é a força da união do comércio, a casa do comerciário, mas também da saúde, educação e cultura. Um refúgio para quem busca oportunidades e companheiro inseparável de quem vai mudar o futuro. A FEComércio e o SESC estão sempre ao lado do trabalhador do comércio. Viu só? Mesmo sem saber de tudo, você já conhecia a nossa história, porque ela é sua também. FEComércio e SESC Mato Grosso. Sua história faz a nossa. Hoje é quarta-feira, dia de se informar sobre como manter a saúde em dia aqui na nossa programação. E para começar, vamos falar de um assunto polêmico, dietas da moda. Será que funcionam? Como saber qual dieta ideal para o seu biotipo? Confira agora no Dicas da Nutri. Olá! No Dicas da Nutri de hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante e que tem sido muito praticado sem o acompanhamento de um profissional. E para isso, eu chamo hoje comigo a nutricionista Tamires para me ajudar a esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Olá, Tamires, seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Bom demais estar aqui de novo. Então tá bom. Tamires, nós temos acompanhado que em cada época tem se falado sobre algum tipo de dieta, né? Então a gente fala que são dietas da moda. Já passamos por dieta cetogênica, dieta da lua, dieta do vinagre, dieta da maçã e atualmente a dieta mais comentada e mais feita, né, seguida pelas pessoas tem sido a dieta do jejum intermitente. E aí eu queria que você nos contasse um pouquinho da sua experiência aí no consultório e da sua vivência enquanto profissional com a dieta da moda atual, que é o jejum intermitente. Então, o jejum intermitente, no caso, é feito da seguinte forma. São períodos em que a pessoa fica sem comer, entra em um estado de jejum, seja de 8, 12, 24 horas, e após isso ela tem um período ali, uma janela, em que ela pode se alimentar. Então, o que acredita, os estudos, né, falam que esse período de jejum, o corpo é como se ele entrasse num estado metabólico diferente e começasse a utilizar a gordura como queima, primeiramente. Então começa a gerar energia e a gastar energia a partir da gordura, né? Entendi. E quando se pratica um tipo de dieta onde se passa um longo período em jejum, né? Acredito que, pelo que nós temos visto, tem pessoas que escolhem fazer 12 horas em jejum, outras 20, 24. Existe algum benefício real mesmo seguindo esse tipo de dieta? Existe algum prejuízo para a saúde quando se pratica um tipo de dieta onde se passa um longo período sem se alimentar? Então, acredito que, e também através dos estudos, né, que tem surgido ultimamente por conta dessa questão das pessoas estar fazendo desenfreadamente, sem ajuda profissional, né? Mas o que se sugere é que, por um breve período, ele é benéfico, né? Então, por exemplo, vou fazer um jejum porque eu tenho alguma coisa para fazer, alguma festa, quero caber num vestido, por exemplo, no casamento, vou fazer esse jejum para perder uns quilos e poder, né, caber nesse vestido. Mas o após que é o problema, porque se você começar a comer de forma desenfreada novamente, sem ter um acompanhamento, vai voltar e vai ter aquela questão do efeito sanfona. Às vezes você vai engordar até mais do que realmente você tinha antes de fazer, né? E existe algum prejuízo para a saúde quando se fala nesse efeito sanfona? Então, às vezes as pessoas falam, mas é só pelo momento, né? Eu tenho um casamento, eu tenho uma viagem, então eu tenho um propósito de perder o peso e eu sigo essa dieta, fico 12, 24 horas sem se alimentar. Tem se falado em algo como
parte social, como é que fica a parte social dessa pessoa quando ela segue um tipo de dieta como essa? Porque, querendo ou não, ela não tem um horário específico para se alimentar. Então, o prejuízo às vezes está aí, no social. Então a pessoa às vezes deixa de sair com os amigos, deixa de curtir com a família, porque está em jejum e se priva da companhia de outras pessoas para não comer, né? E a questão metabólica também, dependendo da forma que faz, dependendo, né, sem acompanhamento, por esse breve período, depois engorda de novo, faz de novo para emagrecer. Isso traz consequências também para o nosso corpo, né? Tanto na questão metabólica, emocional também, comportamental. Então, por isso que é sempre importante que seja feita com a ajuda de um profissional. E aí, você tem alguma dica, alguma estratégia que você traz para nós, para compartilhar conosco, então, né? Qual a melhor dieta para seguir? Qual a melhor forma de se alcançar, então, um corpo ideal? Existe uma receita de bolo? Então, o importante é você se alimentar de forma correta. Se você for, né, quero perder alguns quilos ou tem alguma doença que precisa de alguma restrição, com ajuda profissional, e se alimentar de forma saudável, comendo alimentos saudáveis, deixando de comer alimentos industrializados com muito açúcar, e ajuda profissional. Cada pessoa é de um jeito, então você precisa de um acompanhamento, né, para poder fazer isso especialmente para você. E atividade física também é importante, né? Muito. Então tá. Obrigada, Tamires, pelo seu compartilhamento na Dicas da Nutri de hoje, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do Dicas da Nutri de hoje. E aí, então, ficamos com a mensagem da Tamires, né? Que não existe uma receita de bolo. Então, o ideal é que nós possamos encontrar o nosso equilíbrio com relação ao nosso corpo, com relação a escolhas de hábitos de vida saudáveis. E aí inclui praticar atividade física, se alimentar de forma equilibrada e saudável e encontrar também a paz, né, de espírito, ter um lazer que também te agrade. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Dicas da Nutri. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilde, sou enfermeira do SESC Mato Grosso e estou aqui para falar com vocês a respeito do autocuidado gerando saúde. A Organização Mundial de Saúde refere que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não só apenas ausência de saúde. E o autocuidado refere nas ações e atitudes que tomamos na nossa rotina diária frente à busca da saúde, à prevenção de doenças e à promoção do bem-estar. Vamos então às dicas que favorecem na nossa rotina diária como implementar esse autocuidado. Uma das questões importantes é a busca de conhecimentos sobre saúde de fontes fiéis, ou seja, de fontes fidedignas. Uma vez que com a questão do acesso à internet, nós temos muitas informações, quer dizer, na verdade uma avalanche de informações, as quais pode nos trazer benefícios ou prejuízos. Então, sempre nos atentarmos a fontes seguras e confiáveis em relação à saúde. O SUS oferece hoje 29 práticas integrativas que complementam a busca por essa promoção e prevenção de saúde. Os profissionais que hoje ofertam esse serviço em suas unidades de saúde estão habilitados para aplicarem essa prática terapêutica. A segunda dica é sobre autoconsciência do que eu desejo de saúde para mim enquanto pessoa. Então, eu tenho que conhecer o meu corpo, identificar quais alterações estão acontecendo nele, fazer uma atividade física que seja prazerosa, manter o meu check-up anual de consulta, realizar as autoavaliações, seja da pele, seja da mama, pensando na possibilidade de melhora de condição de vida e de bem-estar. A outra dica, a terceira dica, é sobre atividade física. Nós precisamos estar em movimento, então devemos procurar atividades que nos tragam prazer para que a gente traga isso como rotina diária, seja caminhada, seja corrida,
dança, o que precisamos é nos movimentar. A quarta dica é sobre alimentação saudável. Hoje temos muitas opções, e variedade de produtos para consumo, muitas das vezes intitulados como saudável. Precisamos pensar na redução de produtos ultraprocessados, produtos que tenham muito açúcar e optar por garantir o acesso de produtos o mais natural possível, dentro da nossa cultura, dentro das nossas condições de acesso. A quinta dica é sobre os nossos comportamentos. Então, precisamos evitar comportamentos de risco que tragam prejuízo para a nossa saúde, como, por exemplo, o uso abusivo de drogas lícitas e não lícitas, relação sexual desprotegida e direção perigosa. A sexta dica é a respeito da higiene corporal e mental. Onde que a gente pode buscar uma higiene mental? Fazendo atividades que nos tragam prazer, buscando relacionamentos com amigos, em atividades que sejam prazerosas. Muitas pessoas buscam também isso na religião. Então favorece que a gente diminua esse estresse mental do dia a dia. Outro cuidado que a gente ter é com o asseio em relação ao nosso corpo. A sétima dica está relacionada à nossa responsabilidade com o uso de medicamentos, sejam eles isentos de prescrição ou prescritos por profissional médico. À medida que a gente tem uma medicação para ser tomada, para ser ingerida, precisamos estar atentos a todas as orientações feitas pelo profissional, principalmente em relação à dose, à via e ao tempo de uso. Se no período proposto de uso dessa medicação ela não estiver surtindo o efeito esperado, devemos então procurar novamente o profissional de saúde para que ele possa fazer uma nova recomendação. Então era isso, espero que eu tenha contribuído para que vocês possam implementar essas dicas na rotina diária do autocuidado na vida de vocês. Um abraço e até a próxima! O autocuidado é fundamental para manter a saúde em dia e conseguir aproveitar a vida com mais qualidade. Nós vamos agora para o intervalo comercial e voltamos já. Estamos de volta e você sabia que o Sesc Mato Grosso tem diversos tipos de serviços relacionados à saúde? Isso mesmo! Conheça o Sesc Odonto, o Sesc Saúde Mulher e a Consulta Nutricional. No segundo bloco do programa de hoje, você vai aprender sobre a importância do uso do protetor solar. Confira! Olá, tudo bem? Eu sou a Pamela, enfermeira do Sesc Mato Grosso, e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre proteção solar e o câncer de pele. Nós temos um país muito tropical, uma cidade aqui em Cuiabá muito calorosa, muito quente. Então o índice de raios solares são muito fortes e a gente precisa ter um devido cuidado quanto a esses filtros solares, né? O que a gente recebe no nosso corpo. Para quem não sabe, a nossa pele é o órgão maior que nós temos no nosso corpo e ele é um órgão assim como qualquer outro órgão, como o coração, como o rim, o fígado. A diferença é que ele é o maior e ele é o mais exposto ao meio externo, né? Então é através dele que a gente tem as sensações de tátil, é através dele que a gente regula a temperatura do nosso corpo. Então por isso que ela é muito importante e é o primeiro contato aí com o mundo externo. O câncer de pele é o câncer mais frequente no Brasil, porque ele acomete cerca de 30% dos nossos tumores. Então ele é um índice muito alto. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente sempre fala, é o maior câncer de mama nas mulheres após o câncer de pele, porque ele vem em primeiro lugar em todos os tipos de câncer. Então é um câncer que a gente precisa ter cuidado e precisa ter a prevenção. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre esse assunto. O câncer de pele ele é dividido em dois tipos, o melanoma e o não melanoma. O melanoma é o câncer mais raro, ele acomete somente 3% dos tumores desse órgão. Ele é um câncer que ele atinge mais pessoas de coloração mais clara.
E ele é muito mais agressivo, porque ele tem uma alta potencialidade de causar metástase em outros órgãos. Ou seja, ele pode evoluir e se espalhar durante o nosso corpo inteiro. Então, por isso que ele é um câncer muito mais agressivo e ele tem diversas formas de se apresentar. Normalmente, ele vem numa mancha escura e essa mancha escura, ela evolui. Às vezes a gente não percebe essa evolução e quando assusta já está lá há muito tempo. Então, ele é muito importante, a gente precisa ficar de olho sempre nessas manchas. Já o câncer de pele não melanoma, ele é o tipo mais comum dentro da população brasileira. Ele é um câncer que ele pode se apresentar de diversas formas também, essa pinta, e ele atinge normalmente adultos acima dos 40 anos. Só que hoje em dia, com a exposição de jovens cada vez mais cedo aos raios solares, a gente vem encontrando também esse tipo de câncer em pessoas mais jovens. Então é importante que a gente eduque as nossas crianças desde pequeno ao uso do filtro solar e das barreiras físicas contra o sol. Então, isso é muito importante que fique claro na nossa vida a importância da relação entre o filtro e você, né? Da gente se cuidar e cuidar da nossa pele, que é o nosso primeiro contato com o mundo externo. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, pessoas de pele negra também são suscetíveis a esses tipos de câncer. Muitas vezes a gente pensa que são só as pessoas claras, de pele claras. É muito comum a gente ter essa incidência maior em pessoas claras. Mas em pessoas de pele negra, eles também acontecem. Normalmente nas partes mais brancas do nosso corpo. Então vai aparecer na palma da mão, na palma do pé. Então é muito importante a gente também observar essas lesões através de um exame médico, através de um dermatologista, principalmente em pessoas claras e também em pessoas negras. Então não tem aquele estigma de que o negro não pode ter o câncer de pele. Muito pelo contrário, ele também está suscetível. Principalmente se essa pessoa ela já tem uma doença de pele de base, então ela já vem com uma doença genética ou hereditária. Então por isso que é muito importante a gente observar, se o pai já teve câncer de pele, se a mãe, a avó, porque ele também tem uma função genética. Então é importante a gente ter esse cuidado e esse olhar para os nossos antepassados, né? Para saber se eles também já tiveram essa incidência desse câncer. E agora, como que a gente identifica, né? No nosso dia a dia, como que a gente consegue identificar se aquela manchinha ou aquela pintinha que apareceu pode ser o indício de um câncer de pele? Existe uma regrinha que chama a regra do ABCDE. É bem fácil, da gente gravar e memorizar e levar para o nosso dia a dia. A letra A significa assimetria. Eu vou olhar para aquela mancha e eu vou observar se ela tem assimetria no contorno dela. Se eu dividir ela no meio, ela vai ser dos dois lados iguais? Então essa é a primeira parte que a gente vai observar. Letra B, bordas dessa lesão. Ela é uma borda totalmente redondinha ou ela vem uma borda que ela se mexe, ela tem várias ondinhas, então a gente precisa observar essa borda também. Outra parte importante é a letra C, a coloração. Como que a gente enxerga a coloração? Essa pinta ela tem uma cor marrom, aí ela se mistura com vermelho, ela é preta, ela é mais clara, até cinzentada, então a gente precisa observar se ela tem cores e tons diferentes naquela mesma pinta. Ou se ela mudou de cor de um dia para o outro. Então também é muito importante a gente observar a coloração. A letra D é de diâmetro. Como que está o diâmetro dessa pinta? Ela não pode passar de 0,5 centímetros. Se ela está crescendo, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Porque o tamanho normal, ela não pode ser maior que 0,5, tá? E a letra E, que é a mais importante também, a gente observar a evolução. Se em pouco tempo essa lesão, essa mancha, essa pinta, ela vem crescendo, vem mudando muito de cor, ou ela tá áspera, ela tá com aquela casquinha, tá sangrando, deu mais de 4 semanas e ela não parou de sangrar, ela não cicatrizou, o que é muito comum, a gente precisa observar e procurar um médico dermatologista o quanto antes. Então essas são as regrinhas do ABCDE. É fácil de gravar e é importante que a gente tenha isso em mente para a gente conseguir observar bem as nossas lesões e as nossas pintinhas, aquelas que aparecem no rosto, no braço, em pessoas mais adultas, no braço, a idade já dos 50 para cima já tem aquelas manchas senil
e normalmente vem aparecendo também as outras manchinhas do raio do sol, principalmente pessoas que trabalharam com muita exposição solar, a galera que trabalha na agricultura, com jardinagem. Então é importante a gente observar bem essas manchas e essas lesões. Então, quais são os principais fatores para o desenvolvimento de um câncer de pele? Primeiro, a exposição no sol inadequada. Isso é o que a gente sempre fala, né? O quão importante a gente ter cuidado a essa exposição solar. Segundo, hereditariedade, então a genética, se você já tem uma genética de família que já vem com câncer de pele. Doenças que já vêm, né? Doenças de pele, pessoas que já têm algumas doenças de base. E também pessoas que são mais suscetíveis às pessoas de pele clara, olhos claros e cabelos claros. Então é muito importante a gente observar esses fatores de risco também para a nossa vida. Bom, gente, para a gente entender a importância do filtro solar, a gente tem que entender quais são os raios ultravioletas. Nós temos dois tipos desse raio, o UVA e o UVB. O UVA, ele é um raio que fica exposto durante todo o dia. Ele é um raio que ele lesiona a nossa pele, só que a longo prazo, ele não lesiona naquele momento. Então é aquela exposição, o sol nasceu às 6 da manhã na sua região e ele se pôs às 6 da tarde, durante todo aquele tempo a gente vai ter o raio UVA. Então ele ocasiona essa lesão a longo prazo na nossa vida. E ele se apresenta até mesmo em dias nublados. Então a importância aí do uso do filtro solar até mesmo quando a gente acha que não tem o sol. Já o raio UVB, ele é o raio que se apresenta entre as 10 e as 14 horas. Normalmente, dependendo da sua região, até as 16 horas. Então aí também é aquele raio que a gente mais queima, que deixa a nossa pele douradinha no verão, que todo mundo gosta, né? Então, só que ele é um raio muito importante porque ele nos ajuda a produzir a melanina e faz aquele bronzeamento. E o mais importante ainda é que ele nos auxilia na produção de vitamina D, que é aquela vitamininha do sol gostosa que a gente precisa repor de vez em quando. Só que ele tem essa incidência do pico das 10 às 14 horas com o maior pico entre o meio-dia e 1 hora, que é recomendado a gente tomar 10 minutos desse sol. 10 minutos, do meio-dia às 13 horas. Não é para ficar ali o tempo todo, viu, gente? É só os 10 minutos com 80% do corpo exposto para a gente obter a maior absorção dessa vitamina D. Então ele é um raio muito importante também, só que ele precisa tomar muito cuidado, porque normalmente é ele que causa aquele vermelhidão, aquela insolação, quando a gente toma ele sem o devido cuidado. Então, como que a gente consegue se proteger desse sol, né? E obter os benefícios dele? Primeiramente, a gente tem que entender ali as questões do raio, né? Que a gente já conversou, e utilizar de fatores que nos auxiliam. O protetor solar, o bloqueador solar, ele é o nosso aliado principal da nossa pele, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença. Vocês sabiam que existe diferença entre o protetor e o bloqueador? O protetor, ele tem função de inibir aquele raio solar, tá? E quando ele inibe aquele raio solar, ele ainda produz aquela corzinha para nós. Então ele faz aquela função ali de inibição. Ele se apresenta de forma de spray, gel, creme. Isso aí vai de acordo com a sua necessidade, conforme a recomendação do seu dermatologista. Já o bloqueador solar, ele tem a função de bloquear aquele raio. Então ele impede que a gente queime, que a nossa pele queima e fica aquela cor dourada. Então, pessoas de pele mais clara, é recomendado que se faça o uso do bloqueador solar, justamente por essa proteção de bloquear aquele raio na nossa pele. E o bronzeador, a galera que gosta aí do verão, de ficar com aquela corzinha dourada, de dar aquela queimadinha de biquíni, sunga, é muito importante a gente observar e entender que o bronzeador solar, ele não tem um fator de proteção solar, ou ele tem um índice muito pequeno de proteção solar. Então ele não faz essa proteção que o bloqueador e o protetor solar traz de benefício para nós. Então é importante sempre que você utilizar de um bronzeador, você procurar bronzeadores que possuem ao menos uma quantidade pequena do protetor solar, tá? Então ele é muito importante para isso.
porque ele vai ajudar a acelerar aquela produção de melanina, que vai dar cor na nossa pele, porém ele não vai nos proteger dos raios solares. E, gente, vocês sabem o que é o FPS, fator de proteção solar? É aquele númerozinho que vem na embalagem do nosso protetor solar. Ao contrário do que muita gente pensa, quando está lá 90 FPS 90 na embalagem, a gente acha que aquele númerozinho vai nos proteger mais. Só que ao contrário disso, aquele número, ele representa a quantidade de minutos que aquele protetor solar vai nos proteger. Então, por isso a importância da reposição do protetor solar. Então, por exemplo, se sua pele leva 5 minutos para ter uma reação ao sol, com um fator de 15, ela vai proteger você 15 vezes mais aqueles minutos. Então, vamos jogar aí 75 minutos de proteção. Então, isso não inibe você de ter que repor. Então, se eu estou usando um FPS 90, quer dizer que eu não preciso repor? Não, gente, precisa repor sim. De acordo com o fabricante, na embalagem, no verso, você vai ver a quantidade que você tem que passar na sua pele e de cada hora que você tem que repor esse protetor solar. Importante também, quando a gente soa, quando vai para a piscina, precisa ser reposto de 1 em 1 hora ou conforme a recomendação do dermatologista e do fabricante do seu protetor solar, tá? Além disso, a gente tem também as barreiras físicas, que são muito importantes para a nossa pele. Então, nós temos aí chapéus, boné, roupa com proteção solar, sombra, guarda-sol, tudo isso é muito importante, ainda mais na nossa região aqui que é muito quente. Então, sempre que possível, naqueles dias mais quentes, a gente sempre está procurando uma sombrinha, a gente está utilizando o protetor solar com mais eficácia, a gente está utilizando um guarda-sol, um óculos de sol, porque isso é o que vai ajudar a gente a ter uma maior proteção contra esses raios solares, tá bom? É isso, gente. Eu espero que eu tenha trago um pouquinho de informação para vocês e tenha ajudado vocês a se protegerem cada vez mais contra esses raios solares. Muito obrigada, até a próxima! O programa de hoje chega ao fim, mas você pode continuar acompanhando o Sesc Mato Grosso nas nossas redes sociais. Confira a programação das unidades no site do Sesc Mato Grosso. Tchau!